Salve, amantes do sobrenatural, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, estou aqui para mais um vídeo para contar hoje para vocês 2 relatos na nossa cesta de relatos. Antes de qualquer coisa, como sempre, eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, já deixa o seu like e lembrando, manda o seu relato aqui pra gente, tá bom? Eu tô esperando o seu relato por e-mail, o e-mail tá aqui na descrição desse vídeo. Os relatos de hoje estão os dois com o mesmo tema lobisomem. Eu adoro e eu sei que vocês gostam também. Vamos lá então ao primeiro relato dessa nossa cesta de relatos. O primeiro relato foi enviado por um moço, não diz de onde ele é, e o nome do relato é A Criatura na Estrada. Vamos lá então. Gostaria de dividir com vocês uma história que é, de longe, a mais sinistra que eu já ouvi, que é a seguinte. Tenho uma transportadora e gosto de, às vezes, conversar com alguns dos motoristas para saber de novidades da estrada e detalhes de algumas entregas efetuadas e sobre as viagens realizadas. Bem, conversando com o Sr. João e o Cláudio, companheiros de viagem, fiquei sabendo que eles já viveram algumas aventuras juntos. Sendo que certa vez, quando iam em uma viagem de Recife a Petrolina, decidiram fazer a viagem à noite, pois assim poderiam descarregar pela manhã e carregar à tarde, para seguir uma nova lida. Partiram em viagem e quando chegaram nas proximidades de Bezerros, entrada do agreste pernambucano, o relógio já marcava quase meia-noite, sendo que em um determinado ponto da estrada, em um local já bem afastado com mata densa em volta, os dois avistaram um animal ao longo da pista. Pensando ser um jumento, o qual é um animal muito visto em beira de estradas e que pode provocar acidentes, diminuíram a velocidade. Ao passar pelo bicho, notaram que não era nada daquilo que imaginavam. Aliás, não parecia com nada que pudessem reconhecer. Seu João pisou fundo no acelerador e tentou de toda forma não olhar no retrovisor, mas ao mesmo tempo notou que aquele estranho animal os perseguia e estava alcançando. Ao olhar para o lado, percebeu que o bicho os acompanhava e sem nenhum esforço passou do caminhão. Que bicho é esse, João? Que coisa linda é o seu pelo, disse o Cláudio. Eu não sei, mas coisa boa não é, pois estamos a 90 por hora e ele nem parece cansado. O quê? Gritou o Cláudio ao olhar para o velocímetro do caminhão. Minha Nossa Senhora, isso só pode ser coisa do inferno. De repente, o bicho perdeu a velocidade e foi para o lado do caminhão. Então, olha para o motorista com seus olhos vermelhos, praticamente acesos como fogo, e começa a se transformar em homem. E entra na mata, desaparecendo. Acredito que tenha sido verdade esse fato, pois nem o seu João e nem o Cláudio viajam mais à noite e nem aceitam frete para o interior do estado. Fazem de tudo para não ter que passar por aquela pista quando está escuro. Até hoje, eles não têm ideia de que tipo de animal era aquele e como ele fez tudo aquilo. Só sabem que era algo do além. Aos viajantes, cuidado. Talvez o bicho não tenha atacado por conta da altura da cabine do caminhão, mas se você costuma viajar de carro ou moto a altas horas da noite e madrugada por aquela região, nunca se sabe o que poderá acontecer. Eu adoro esses relatos. Adoro, simplesmente apaixonada por essas coisas. Vocês gostam de relatos de lobisomem assim como eu? Deixa aqui pra mim nos comentários. E vamos agora então para o segundo relato com a mesma temática, que foi enviado por um rapaz também, só que ele disse ser de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O nome do relato é A Noite do Cão. Vamos lá. No final da década de 70, durante uma madrugada gélida, fato comum aqui no Rio Grande do Sul, que esse fato ocorreu comigo e me marcou muito. Na época, eu era funcionário do estado e algumas vezes permanecia trabalhando durante a noite inteira. Numa dessas noites, um colega que havia terminado sua jornada solicitou uma carona até em casa. Ele residia num bairro distante do local onde ficava localizada a repartição. Quando retornei, já era madrugada alta e fui colocar o veículo em um estacionamento onde os lugares eram demarcados. O tal estacionamento ficava localizado num vasto terreno circundado por uma cerca de zinco. Internamente, ele possuía como divisor físico um tapume de madeira, separando assim as duas áreas, o estacionamento, onde eu estava,
e uma outra utilizada para serviços diversos. O tapume de madeira não cobria todo o espaço, ficava uns 30 centímetros do solo e assim quem estivesse no estacionamento poderia ver os pés de quem estava do outro lado e vice-versa. Então entrei com o carro, desliguei o motor e desci. Tão logo iniciei o meu caminho até a saída, senti nitidamente que estava sendo observado. Na parte em que eu havia deixado o carro, a lâmpada do poste estava queimada, sendo que era necessário avançar mais uns 30 metros para atingir outra parte iluminada do terreno. Instintivamente, olhei para o tapume divisório, percebendo que alguém caminhava no mesmo sentido que eu, do outro lado do tapume. Estranhei a companhia. Pelo certo, não deveria haver ninguém na área desativada, pelo horário tardio. Intrigado e já ficando nervoso, diminuí a minha passada, esperando que o visitante cruzasse pelo poste iluminado antes de mim, para que eu pudesse saber de quem se tratava. Quando estanquei a passada, ele estancou também do outro lado. Reiniciei a andar, mas confesso que agora estava ficando perturbado pelo acompanhamento anônimo. Na parte central do estacionamento, o tapume sofria uma falha de continuidade. Casualmente, nesse vão existente, a iluminação era razoavelmente boa. Ali, certamente eu veria o intruso de corpo inteiro. Conforme fomos nos aproximando da luz, percebi de relance que não eram pés humanos, e sim patas de um animal canino. Eu não voltava a cabeça diretamente, mas espiava, pois ele tinha o cuidado de caminhar sempre 2 passos atrás, ou seja, nunca ficamos lado a lado, pois ele parecia me espreitar. Estranhei o comportamento daquele bicho, parecia racional demais. Não se apresentava em minha frente nunca, caminhava silenciosamente, se ocultando nas sombras e quase no mesmo ritmo do meu passo. Finalmente cheguei no ponto mais iluminado onde existe o vão do tapume. Virei o pescoço e fiquei aguardando ele surgir. A primeira coisa que eu vi realmente foram 2 olhos vermelhos faiscantes em minha direção. Sei que os olhos dos caninos e felinos brilham na noite, mas aqueles brilhavam com uma intensidade perturbadora. Senti um frio correr pela espinha e uma sensação desconfortável de medo. Era um cão incrivelmente negro, grande, sem ser descomunal, e os olhos faiscantes ficavam colados em mim o tempo inteiro, parecia adivinhar os meus pensamentos. Ficou me acompanhando pelo outro lado do tapume, por uns 5 metros. E mesmo com o vão existente que possibilitava a entrada dele no estacionamento, ele não o fez. E continuou me escoltando, sempre alguns passos atrás. E quando eu olhava em sua direção, eu ficava ofuscado pelo intenso brilho daqueles olhos impressionantes. Mesmo quando saí do estacionamento e atravessei uma rua em direção ao meu local de trabalho, não tive coragem de olhar para trás, pois sentia ainda os seus olhos sobre mim. Depois daquela noite, fiquei pensando sobre o caso e lembrei que naqueles arredores não havia residência nenhuma, pois eu conhecia muito bem aquela região. De onde teria surgido e o que na verdade seria aquele cão negro de comportamento tão intrigante que me acompanhou e me observou por todo o meu trajeto? Sei que jamais saberei, mas aprendi que nesse mundo nunca realmente estamos sós. Eu adorei esses relatos, histórias desse tipo de lobisomem sempre me fascinam, eu fico sempre aguardando que chegue aqui no e-mail do canal alguma história nesse sentido para eu contar aqui para vocês. Chegaram essas 2 e eu decidi juntar aqui nessa cesta de relatos para vocês, porque eu acho que vale a pena e eu espero que assim como eu, vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixaram seu like? Então já deixa o seu like, caso não tenha deixado, e se inscreve aqui no canal. E eu aguardo vocês aqui então num próximo relato. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!